Então vamos lá, nós vimos aí as 7 igrejas, os 7 selos, 7 trombetas, 7 personagens, 7 taças, 7 palavras de juízo que aparecem aí antes do desfecho do livro, que vai fechar com as 7 coisas novas que aparecem no final. E é interessante que a gente tem esse encaixe, né? Olha só como a Apocalipse chama atenção, porque você tem as 7 igrejas, fecha, né? Começa os 7 selos. No último selo abre para 7 trombetas, de 7 trombetas a última abre para as 7 taças, e de certa forma o livro vai assim numa espécie de ir e retornar, né? Ele retoma o assunto e às vezes amplia aquilo que já foi mencionado anteriormente, para a gente perceber o tipo de texto e de literatura que a gente tem quando lê o livro do Apocalipse. E quando a gente chega agora no capítulo 17, né, nós estamos aí no finzinho do livro quase, nós vamos ter aí 7 juízos ou palavras de juízo que vão aparecer nesse texto final. Vai aparecer a prostituta ou a meretriz sobre as águas, né? É interessante, você lembra do fim do Apocalipse, que a gente vai ter a noiva, a gente vai ter a cidade, a Nova Jerusalém. Então agora, você está caminhando para o contraste final, você vai ver toda uma espécie de espelho contrário, né? Aqui você tem a prostituta, aqui você tem a noiva, aqui você tem a Babilônia, aqui você tem a Nova Jerusalém. A coisa está organizada dentro dessa estrutura onde se faz essa relação de contraste. Aí tem a besta vermelha, o mistério da Babilônia aparece, a queda da Babilônia em seguinte, aí o julgamento, né? A queda é anunciada e o julgamento estabelecido em seguida, a destruição propriamente dita, o cântico de comemoração. A gente acabou de dizer esse negócio tão interessante, né? Justos e verdadeiros são os teus juízos. Finalmente a justiça de Deus se fez. Nessa semana teve uma boa notícia de julgamento sobre coisas não muito bem feitas na nossa história nacional, e muita gente viu aquela notícia aliviada porque a sentença estava sendo aguardada em função do que havia sido feito. E aí nós temos a vitória sobre a Babilônia no final. Então vamos ver aí a partir do capítulo 17 o que é que a Bíblia nos diz. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, está vendo? Na própria sequência das taças, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que é referência ao que a gente já viu lá no capítulo 13, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tanto cabeça como chifre traz a ideia, cabeça mais de autoridade, chifre mais de poder. A mulher estava vestida de azul e vermelho. É difícil às vezes traduzir direitinho essas cores. Algumas Bíblias preferem púrpura e vermelho, talvez para uma ideia tanto de ligado à realeza. Provavelmente isso envolve o sentido que essas cores têm a ver com poder tanto político como religioso. E adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas seguravam um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, aí nós temos, né, a figura do que representa essa visão do capítulo 17, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes, ou seja, abomináveis da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta, sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Agora vai começar a complicar. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aí, a ideia clara, né, como a gente já viu até agora, a besta, a Babilônia, está relacionada explicitamente com Roma, o Império Romano. E está claro
que a opressão, que a perseguição que os cristãos do primeiro século estão enfrentando está relacionado com isso. Então, de certa forma, não há muita dúvida que, como nós temos visto em todo o Apocalipse, o sentido básico é esse. E vai ficar mais claro quando a gente chega no verso 9 em diante, quando se diz, aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas. Você sabe que Roma é famosa por ser uma cidade sobre 7 colinas. E aí uma coisa muito interessante, porque várias cidades importantes do mundo estão também sobre 7 colinas, como é o caso de Jerusalém, Istambul, Amman e outros lugares. É uma coisa interessante isso. Sobre as quais está sentada a mulher, nesse caso é explicitamente ligado a Roma, são também 7 reis. 5 já caíram e 1 ainda existe, o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e o rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Veja como é importante ver esse assunto. Quando você pega pessoas que não estudaram adequadamente o livro do Apocalipse, não entendem o seu pano de fundo, eles chegam às conclusões das mais malucas possíveis. Essa é uma ideia errada, é bom que você preste atenção e saiba que essa interpretação está errada, está escrito erro de leitura aí, que foi divulgada amplamente em diversos lugares, sugerindo que essa ideia dos 7 reis e o 8º rei é uma série de papas do catolicismo romano. A sugestão começa com Pio XI, XII, XIII, Paulo VI, João Paulo I e II e o Bento XVI e, finalmente, aí nós temos o quê? O retorno do João Paulo II. Divulgou-se uma versão lendária que o João Paulo II tinha morrido e que ele haveria de ressuscitar para assumir a posição aí no lugar do Bento XVI. E imagine só, né, quem poderia imaginar que o próximo Papa fosse argentino, né, e que não tivesse nada a ver com isso. Não há nenhum profeta que jamais chegou a uma visão tão impressionante da realidade futura. Eu digo isso por quê? Porque quando a gente fala de entender o texto, existe uma exigência de se saber de fato que tipo de texto, como é que ele era escrito. Há muita coisa popular que é colocada à disposição na internet, no YouTube, que não tem o mínimo sentido. E depois que isso foi muito divulgado, aí claro, o João Paulo II não ressuscitou coisa nenhuma, você ainda tem possibilidades. Eu até ia passar o vídeo para vocês, mas eu os livrei da grande tribulação que haveria sobre nós nesta noite, especialmente porque o vídeo que eu achei tem 30 minutos, e não é bíblico passar um vídeo desse de 30 minutos no nosso meio. Então, o que a gente vai descobrir? O anjo me disse, nós já vamos ver os detalhes sobre isso, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Claro, Roma, a razão por que a água está ligada com povos e nações é porque quase todas as nações da época estão em volta da bacia do Mediterrâneo, por isso faz todo sentido esse tipo de simbolismo. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína, e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Aí está ligado com esse poder. Claro que a besta está associada ao poder do anticristo, que nós vimos, nós temos as 2 bestas que envolvem o poder religioso e o poder político, e que eles, no final das contas, representam a destruição do próprio contexto daquela Roma anti-Deus que persegue os cristãos e que terá a sua reedição final nos últimos tempos. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Não há dúvida alguma que é a cidade que reina sobre os reis da terra nesse contexto. É a Roma Antiga, o Império Romano, e como nós dissemos, o Apocalipse tem dupla face. Ele fala da realidade do que está acontecendo. Não é possível entender sem
vê o que acontece naquele ambiente, naquele contexto, e, ao mesmo tempo, ele traz uma luz sobre uma realidade futura que representa essa Roma renascida. Então, a besta, o anticristo, já surgiu? Sim, surgiu no contexto da época. 1 João vai dizer, nós vimos muitos anticristos terem saído pelo mundo, mas haverá a besta definitiva, o anticristo final, antes do desfecho dos tempos, como a gente pode ver. E dá uma olhada sobre isso. Quando a gente ouve falar aí das cabeças e dos chifres, na verdade, é muito mais razoável de todas as possíveis interpretações. Uma das ideias é que isso tem a ver com a história do Império Romano e que a última parte que vai levantar se refere ao Império Romano do final. Mas no contexto da época, parece que a ideia dos 10 reis, que tem a ver com os 10 chifres, chifre aqui com o sentido de poder, e as 7 cabeças representa os imperadores, que tem a ver com a época do início do final dos tempos. Quando é que o final dos tempos começou? Com a chegada do reino. Quando é que o reino começou? Com a chegada do Messias. O Messias chegou, Cristo Jesus inaugura esse final dos tempos, que já tem uma realidade presente, que terá um desfecho no final. E, aliás, antes de fechar o Apocalipse, nós vamos falar sobre algumas dessas coisas mais importantes, inclusive, entre muitas coisas, a expansão do Evangelho pelo mundo, o ressurgimento da nação de Israel, a realidade de vários elementos que têm a ver com o que a gente chama de consenso sobre a vinda de Cristo, que marcam essa realidade do final dos tempos. Então, aparece aí César Augusto, imperador Tibério, Calígula, Cláudio, o imperador Nero, que provavelmente é a besta que era e que foi golpeada de morte, porque Nero teve uma situação dessa em que até surgiu uma lenda que ele haveria de ressurgir, e em função disso, seu afastamento, da sua retomada de poder, e ele foi o principal perseguidor da igreja nesse primeiro momento. Aí surgem 3 reis de pouco valor, muito breves, que são Galba, Otto ou Otão e Vitélio, e finalmente Vespasiano, Tito, que é aquele que destrói Jerusalém, e Domiciano, que é o imperador que agora está perseguindo os cristãos no contexto do Império Romano. E que provavelmente é aquele que está sendo percebido aqui como o 8º rei, quando se considera aí os mais importantes, e ao mesmo tempo isso está associado com o que aparece também na profecia de Daniel. Então, é claro que isso tinha um sentido. E será que esses 7 e 10 têm sentido para o futuro? Pode ser. Pode ser que haja somente a ideia geral, e pode ser que no final haja alguma coisa de 10 conglomerados do mundo que se unam em torno da besta para dominar o mundo debaixo do mesmo tipo de poder que havia na realidade antiga. Aqui você tem um quadro explicativo, né? Depois esse material vai estar disponibilizado aí para os pequenos grupos estudarem, né? Se aprender tudo isso vai ser o fim do mundo, porque tem muita informação para você, e aí você pode olhar os detalhes, quer dizer, o texto era escrito e fazia sentido para a realidade daqueles que estavam enfrentando a perseguição, e a gente consegue entender mais adequadamente o capítulo 17 de Apocalipse. Aí, então, a gente chega no 18, e nós vamos ver o capítulo 18, inclusive, de agora em diante não temos assim tantos detalhes de conteúdo, porque vai ser uma coisa interessante, agora vai se promulgar o julgamento de Deus sobre a Babilônia, e vamos ver a primeira parte do capítulo 19, que faz o desfecho disso, e o que nós encontramos depois disso. Vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. O Apocalipse tem a intenção de trazer a compreensão da história como um todo. E para que isso fique claro, ele tem 2 coisas interessantes assim. Uma é a visão do domínio de toda a realidade da terra debaixo do poder soberano de Deus. E o outro é o domínio da história. Por isso, o Apocalipse mostra essa reedição do que aconteceu. Assim como houve Egito e Faraó contra o povo de Israel, que é um primeiro cenário dessa batalha, também houve o cenário da Babilônia, que destruiu Judá. E agora nós estamos tendo o cenário da
Roma, que persegue a nova comunidade da fé que brotou com a chegada do Messias, atingindo todos os povos que têm crido e recebido a verdade em Cristo. E vai haver o desfecho final da mesma maneira. Então, a Babilônia é chamada de Roma. Ou melhor, a Roma é chamada de Babilônia, porque as duas representam a mesma situação. E aí existe a proclamação da vitória absoluta do poder de Deus e aquele monte de escravos sofrendo, sendo perseguidos, e agora entendendo que tudo o que está acontecendo está debaixo do domínio de Deus, certamente vão comemorar quando ouvirem: caiu a grande Babilônia. Quando chegar a Nova Jerusalém, ela vai ser lugar da habitação de Deus. A Babilônia se tornou habitação de demônios e antro de todo o espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Lembrando do pano de fundo de Êxodo para entender isso aqui. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, e é uma coisa impressionante. A gente vê os detalhes de luxo que esses imperadores da antiguidade tinham em relação à vida do povo comum. É impressionante os detalhes, todo tipo de requinte e de situação especial, à custa desse luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouviu outra voz dos céus que diziam: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu e Deus se lembrou dos seus crimes. Então tudo que está acontecendo está debaixo da soberania divina. Deus tem tudo anotado e o seu julgamento vai chegar, a ação divina vai promulgando o fim da Babilônia, da Roma, do império antideus, daqueles que se opõem à verdade do Evangelho. Retribuam-lhe na mesma moeda. Lembra lá do raciocínio imprecatório do Antigo Testamento? O pessoal ouve e acha assustado. Olho por olho, dente por dente, que coisa horrível. Horrível não, é o pagamento exato. Porque se deixasse pelas pessoas, é olho por cabeça e dente por pescoço. Então, a ideia era receber a retribuição exata. Por que nós não devemos fazer isso? Porque nós não somos bons juízes. A gente vai, geralmente, olho por joelho, né? A gente vai trocar de maneira equivocada. Então, a ideia é que a gente entregue a vingança a Deus, mas a justiça no final vai ter que triunfar. Vai ter que triunfar. Então, nessa hora, agora vem a retribuição. Paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza, por isso num só dia as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza, fome e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, é interessante isso, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa. Em apenas uma hora chegou a sua condenação. Babilônia, Roma, todo o império que se estrutura no sistema anti-Deus, que se baseia na exploração dos outros, numa vida diferente da graça de Cristo, em ser bênção para os outros. Todo esse processo cruel que cresce assustadoramente no mundo de hoje. Eu estava numa cidade do Nordeste brasileiro, pegando um voo de volta para São Paulo, e encontrei um pastor conhecido, a gente conversou rapidamente, ele me passou um DVD, eu estou trabalhando numa missão. Que missão que é essa? Missão que está tentando segurar e impedir o crescente tráfico humano internacional. É um negócio tão gigantesco, tão assustador, tão crescente, tão apavorante, que está tomando conta do cenário, e que quando a falta de referências éticas do mundo se torna uma realidade, há uma crise tremenda
que faz parte dos dias de hoje. Nós estamos vendo uma tendência em vários lugares do mundo de novo, concentração de poder. Essa ideia que o Estado deve dominar todas as coisas é uma ideia bem romana. Essa ideia de que as nossas liberdades são tolhidas em nome de uma autoridade maior para o nosso bem é muito complicado. Até lugares onde tradicionalmente liberdade e referências ligadas à visão bíblica tiveram força, hoje às vezes se encontram cada vez mais pressionados por essa visão equivocada. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Eu fico assustado com o mundo de hoje. Nada tem valor até que se põe o dinheiro no assunto. Ah não, mas tem que rodar. Você já parou para pensar na loucura que é a indústria do cigarro? Ou na indústria de um monte de coisa que se fabrica para a destruição das pessoas? E o grande argumento é que está dando emprego para várias pessoas. Está fazendo a máquina rodar. Mas é loucura. Uma pessoa nasce, cresce, tem educação em casa, vai lá, se desenvolve, vai para a escola, aprende, faz bacharel, depois estuda mestrado, faz pós-graduação e aprende como viciar umas pessoas para destruí-las e ganhar o dinheiro delas. É doideira. Isso é literalmente crime contra a humanidade, mas está legitimado pela lei. É loucura. E aqui que é o problema. Ninguém mais compra mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas. Vamos passear pelo shopping center do mal aqui. Pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peça de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, mirra, perfume, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens. E atenção, corpos e almas de seres humanos. Referência à realidade da prática da escravidão, que é o mundo romano. Aliás, de cada 10 pessoas nessa época, 6 eram escravas. Você imagina o que é que realidade é essa? E o nosso mundo, quando ele caminha para a perda de referências bíblicas e cristãs, ele tende a jogar as pessoas numa situação semelhante. De certa forma, hoje, até o nosso mundo ocidental, ele é hipócrita e perverso. A gente vive em certas situações onde nós deixamos certos lugares do mundo produzirem como obra, a mão de obra escrava, produtos para o nosso benefício, que vão ser feitos nos lugares onde as condições de vida são as piores possíveis, para que a gente tenha um determinado conforto luxuoso por um preço muito menor. Eu não sei até onde vai a nossa ética para repensar sobre a nossa condição. Você já pensou em ser um consumidor cristão? Né? Alguém que compra com referências, ou você simplesmente deixa isso para lá? Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficaram de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão. Mundo de uma certa esfera religiosa assustadora. Eu fico impressionado que a dinâmica do consumo hoje ela é religiosa. Eu estava num curso na Universidade de São Paulo, e aí o professor especializado nessa área de significado dos ambientes que trazem o significado independentemente do discurso linguístico, estudando semiótica e avaliando, e diz: um shopping hoje, um ambiente de consumo, é igualzinho um templo pagão da antiguidade. Você tem todo o processo, toda a fascinação. As pessoas não compram coisas, elas compram objetos que têm significado, que lhe pretende dar algum tipo de valor no meio do caos que a gente vive. E eles estavam gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupa de púrpura, veste vermelha, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, em apenas 1 hora. Interessante o julgamento, de uma vez. Tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, passageiros, marinheiros dos navios que ganham a vida do mar ficarão de longe. Ao ver a fumaça do incêndio dela, exclamarão: não é possível fazer isso na Babilônia, né? Claro que nós estamos aqui, evidentemente, vendo Roma. Que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Lançarão pó sobre a cabeça, que é a maneira de mostrar lamento profundo. E lamentando-se, chorando, gritarão: ai, a grande cidade,
Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela ao céu. Você percebe a comemoração do outro lado. A torcida do lado de Deus. Celebrem, ó santos, façam a festa. Apóstolos e profetas, Deus a julgou, retribuindo o que ela fez a vocês. E aí nós vamos para o desfecho. Ler o que capítulo 19 faz para fechar essa parte. A segunda parte do 19 vai na direção da parte final, quando começa de fato a redenção aparecendo. E a gente vai ver as aplicações que isso tem diretamente para a nossa vida. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois, cantamos agora mesmo, verdadeiros e justos são os seus juízos. Ou seja, qualquer pessoa normal, qualquer pessoa que tem senso ético, essa pessoa, num certo sentido, deve ter uma santa e boa revolta contra a maldade do mundo. E deve ter expectativa, porque se a gente não tem expectativa de que as coisas devem e têm que mudar, a gente se torna refém do sistema, cúmplice dele de certa maneira. Por isso que muitas pessoas parecem que têm um cristianismo muito diferente da Bíblia. É uma espécie de coisa sentimentaloide no coração, de um certo momento, sem qualquer decorrência prática para a vida, sem transformação de hábito, de postura, de atitude perante a realidade. Às vezes você pega uma pessoa que está dentro da realidade da igreja, o comportamento dele não é diferente de uma pessoa de fora. Então, que diferença isso faz? Que equivale esse tipo de atitude? E a postura da Bíblia é de profunda rejeição e dizendo, ó, toda essa maldade bandalheira que existiu nessa Roma antiga e que existe nessa realidade do mundo sem Deus, vai receber o juízo divino. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Aqueles que representam, tanto Israel no Antigo Testamento, como os gentios que estão agora crendo no Deus que se revelou a Israel na primeira aliança, que estava sentado no trono, exclamaram, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, que temem tanto pequenos como grandes, porque chegou a hora de saber que a justiça triunfou.